pessoa, vê, assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São simplesmente os direitos da dispensação. Deus é o mesmo Deus. Então Mambrano tinha esses ofícios, mas ele era uma pessoa só. Deus também tem ofício de Pai, de Filho e Espírito Santo, mas é uma pessoa só. Não são duas pessoas. Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar aqui em Filipenses, ele disse, não tendo por usurpação, mas tomando a forma de homem. Agora a palavra grega aí para essa forma, eu estive dando uma olhada nela ontem, o dia inteiro, tentando pensar profundamente o que era. Eu encontro, veio com esta palavra de emorfe, soletra-se E-N-M-O-R-P-H-E. Olhando no grego para descobrir o que era, morfe eu talvez pronuncie isso errado, mas a razão porque eu soletro é que quando uma fita for liberada, as pessoas estudiosos irão saber o que eu quero dizer com isso. Ele, quando se deu o emorfe, isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Agora a palavra grega aí significa algo que não podia ser visto, ainda que estivesse ali. E então foi mudado e o olho pôde captá-lo. Então Deus não podia ser visto na forma de Pai. Então ele se transformou, mudou em morfe e o olho pôde captá-lo ali. Deus estava ali agora, quando nasceu em Belém da Judéia. Né? Em morfe. Então a palavra em morfe é isso. É como atuar numa peça, uma banda fala. É como um ator grego, né? Colocando aquelas roupas, né? Você fazer passar por outra pessoa, para que a pessoa pudesse entender. Então Deus teve que fazer isso para que o ser humano pudesse entender esse mistério da piedade. O próprio Deus fazendo carne humana na terra, em morfe. E também no parágrafo dessa mesma mensagem aqui, no parágrafo 92, dessa mesma mensagem, o Mambrano nos fala, Deus velado em Jesus, para fazer a obra de redenção na cruz. Deus não podia morrer como espírito, tá vendo? Deus não pode morrer como espírito. Ele é eterno, mas ele teve de pôr uma máscara e representar o papel de morte, pôr uma máscara. Ele realmente morreu, mas ele não o podia fazer em sua forma de Deus. Ele teve de fazê-lo na forma de filho, como filho do homem na terra. Ele teve de ser forma de filho. Logo quando ele retornou em Pentecostes, ele era a forma de Deus novamente. Está vendo o que eu quero dizer? Entende a ideia? Entende a ideia que era? E assim por diante. Então, em morfe é isso. É como um ator grego fazendo aquelas peças, né? Aquelas peças. Isto é isso. Então, não podemos querer colocar Jesus menor que Deus, como esse irmão faz, né? Em suas pregações ele fala que Jesus é meio Deus, é meia divindade, é menor que Deus, né? Dividindo, separando os dois e fazendo duas pessoas distintas, contrariando completamente a mensagem. Então isso é uma heresia, né? Uma heresia. É como o Bruno fala nessa mensagem aqui. Conferência com Deus, para mudar esse assunto. Então essa aqui é mais uma heresia que esse povo aí estão ensinando, né? Algum grupo ensinando que quem desceu, o anjo forte foi o filho, o pai, não o filho. Só que nós vemos que é a mesma pessoa, né? O pai e o filho não são duas pessoas distintas como eles querem ensinar. Aqui na Conferência com Deus, parágrafo 106, uma banda fala, 106. Muitos anos atrás houve uma outra conferência, gostaria de falar dela só por um momento. Essa foi quando a estação natalina na qual estamos entrando agora, se haveria um Natal ou não. Mas houve uma conferência no céu acerca do que seria esse plano de redenção. E foi decidido por Deus que ele se tornaria homem, que ele desceria e tornaria sua própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo. Não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa. Mesmo que ele tivesse um filho. Não seria justo ele enviar seu filho, não seria justo ele enviar seu filho. Se você não tem revelação, você acha que isso aqui está contradizendo São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não está contradizendo, porque seria injusto Deus enviar um filho dele para morrer por nós. Então, o que aconteceu ali?
o Pai, Deus, né, se tornou filho, ele se tornou filho, se tornou homem. E ele sofreu naquela cruz, a amargura da morte ali. Era ele sofrendo como filho, ele se tornou filho. Por isso que fala, Deus amou o mundo que Deus é o Filho unigênito. Era ele próprio se tornando filho, para morrer na cruz do Calvário. Não seria justo ele enviar um anjo, não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa, mesmo que ele tivesse um filho. Não seria justo ele enviar seu filho. Não seria justo eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Eu não seria justo ao fazê-lo. Se prescrevi meu julgamento e quero redimi-lo, a única coisa que posso fazer é sofrer por isto, eu mesmo sofrer. Aquele foi o sinal, aquele foi o golpe mortal em Satanás. Agora, meu irmão católico, e também muitos dos meus protestantes, não estou querendo feri-los, mas quando você tenta fazer Jesus um Deus um pouco menor que Deus, fazer dele um Deus menor, você corta o pé dele, o traz um pouquinho mais baixo que a cabeça de Deus, e o faz um Deus menor. Você está tão errado nisso, irmão, em fazer o filho menor que Deus. O filho era o próprio Deus, não era outra pessoa, era o próprio Deus. Não estamos negando o filho, não, ninguém está negando o filho aqui. O filho realmente existe, existiu, existe ainda, mas ele não é uma outra pessoa, é outra forma da mesma pessoa. Isso que é ser filho. Deus queria ser filho. O Mormon fala na mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado. O Mormon fala isso, Deus queria ser filho, queria ser pai, queria ser filho também. E a única forma de ser filho é nascer, ser gerado. E foi isso que ele fez, foi gerado no ventre de Maria, se tornou filho. O próprio Deus se tornando filho na terra. A pessoa não consegue entender isso. Mas, voltando agora a essas heresias, então esses grupos que creem que o anjo forte desceu, mas que a misericórdia ainda continua, eles se baseiam em parágrafos que não tem nada a ver, irmãos. Por exemplo, um dos parágrafos que eles se baseiam para ensinar essa tonteria deles é no parágrafo de almas que estão em prisão agora, no parágrafo 149. Olha o parágrafo que se baseia. O cordeiro surgiu, foi até aquele que tinha o livro em sua destra, e recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Isso mesmo, terminou quando os selos foram revelados. Quando o último, que era tudo que ele havia redimido, não havia nada. Ele veio para redimir. Ora, por que ele não nos redimiu há 40 anos atrás, há 2000 anos atrás? Porque o plano de Deus era isso, era redimir, era subir naquele altar, naquele trono de misericórdia, trono de intercessão, e fazer essa obra intercessória, como foi lá com Ruth, né? Boaz teve que fazer aquilo, redimir Ruth. E assim foi também, Deus teve que ficar ali para fazer essa obra redentora. Nesses 2000 anos ele está ali essa noite também desmembrando. Ele continua ali ainda, ele não saiu desse lugar. Quando ele saiu desse trono, essa mensagem é isso, a alma que está em prisão agora. Mombrando aqui está falando, será que ele saiu do trono da intercessão, da misericórdia, e sentou no trono do julgamento? Porque quando Jesus sair do trono da misericórdia, ele vai para o trono do julgamento. Apocalipse, 3ª ou 4ª parte, que fala sobre o trono do julgamento, o trono da misericórdia ali. Né? Ali você verá esse quadro. Jesus vai sair do trono da misericórdia e vai se assentar no trono do juízo, do julgamento. E é isso que o Mamãe está falando aqui, né? O cordeiro surgiu, foi até aquele que tinha o livro em sua mão, em sua destra, e recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Eles usam isso aqui para dizer que Jesus saiu do trono da intercessão e pegou o livro
e deu para o anjo forte, no caso desse dualista, né? Deu para o anjo forte, sentou e voltou e sentou de novo no trono da intercessão. Que besteira, que carnalidade, que erro doutrinário. Não há substância aqui, não há alinhamento da mensagem para essa coisa. O Cordeiro só sai do trono uma vez só, do trono da misericórdia. E quando ele sai, como nós lemos, aqui mesmo na mensagem aqui, né? Nessa mensagem aqui, almas em prisão agora, aqui no parágrafo 391, uma Umbrana fala: não haverá misericórdia, lembre-se disso. E o santuário se tornou cheio de fumaça. Quem é sujo, sujo-se ainda. Quem é justo ainda. E quem é santo ainda. Não há mais misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. Não há mais misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. Não tem como o Cordeiro ter pegado o livro e a misericórdia continuar. É contraditório na mensagem. Querendo dividir isso, né? Dizendo que ele tomou o livro, mas não acabou a misericórdia. O anjo forte já desce, depois que acaba a misericórdia, já vem como juiz. Acabou a misericórdia, não tem mais misericórdia. Então você vê, eles não tem continuidade na mensagem para eles. Essa coisa deles não há na mensagem do irmão Umbrana, essa continuidade. Isso está na mensagem, o sexto selo, 36, né? O sexto selo, parágrafo 36. 36. Porém, agora, quando você vê as escrituras harmonizando perfeitamente e formando assim sua perfeitamente, formando assim uma continuidade constante, onde termina uma escritura, logo outra se une perfeitamente, formando um quadro completo. Como, por exemplo, quando se arma um quebra-cabeça. Tem que se encontrar a peça correta, porque nenhuma outra vai ficar bem. Só assim se pode completar o quadro. Há um só que pode fazer isso, e é o Cordeiro. E a ele estamos olhando. Então, a coisa tem que encaixar perfeitamente. O Umbrana nunca mais volta a dizer que será que o Cordeiro saiu do trono? Isso aí, a última vez que ele expôs esse pensamento dele foi na mensagem Almas que estão em prisão agora, que foi pregada em novembro de 63. Ali nunca mais ele voltou a expressar essa linha de pensamento dele. Dali para frente, ele sempre ensinou que Jesus continuava no trono da misericórdia. Sempre ensinou isso. Sempre ensinou que Jesus continuou e hoje está ainda no trono da misericórdia. Vamos agora, e ele mostra isso também na mensagem, quarto selo, o quarto selo 21. Ele mostra que o anjo forte ainda não desceu. Quarto selo, no parágrafo 21. Aonde está escrito: há 7 selos que selam esse livro. Agora, depois que esses 7 selos são completados, encontramos em Apocalipse capítulo 10 que há 7 trovões misteriosos que João ia escrever, porém lhe foi proibido escrever. No tempo desses trovões, encontramos a Cristo, o anjo forte, descendo com um arco sobre sua cabeça, e pondo seus pés sobre a terra e o mar, e jurando que o tempo se acabaria nesse tempo. Então o tempo acaba quando o anjo forte desce. Né? É como Umbrana fala aqui. E na pergunta e resposta, acabou o tempo, Umbrana? No selo, o fala, o tempo não acabou nos selos.
Então isso mostra o quê? Que não foi a vinda do anjo forte. E também no sexto selo, o sexto selo, parágrafo 68, o Mambrana fala: eu sei de outro que também nos tem feito uma promessa semelhante, porém muito mais sublime. Vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pode ser que os demais digam que estamos loucos, porém, irmãos, para mim, durante esse tempo, quando os selos estão sendo abertos dessa maneira, tão sobrenatural, quase posso ouvir o tic-tac daquele grande relógio que está marcando o tempo que terminará ali na eternidade. Quase posso ver o anjo de pé ali dizendo-nos ao final da mensagem do sétimo anjo: o tempo não será mais. Quase posso ver esse anjo forte descendo. Então nós vemos aqui que o anjo forte não desceu ainda. O Mambrana falando que, que sente que, né, o que ele fala aqui, durante esse tempo, quando os selos estão sendo abertos dessa maneira tão sobrenatural, quase posso ouvir o tic-tac daquele grande relógio que está marcando o tempo, que terminará ali na eternidade. Quase posso ver o anjo de pé ali dizendo-nos ao final da mensagem do sétimo anjo: o tempo não será mais. Quase posso ver isso. Ou seja, ele não tinha visto isso ainda. Isso não foi ali no dia 28 de fevereiro. Porque essa mensagem aqui, o sexto selo, foi pregado, quinto selo, o sexto selo foi pregado quando? Em março, não foi? Em março. Pregado em março. Deixa eu ver o dia aqui. Dia 23 de março de 63, quase um mês depois que a nuvem de anjo veio para ele ali no Monte Pôr do Sol, que é a nuvem de anjo. Ali não foi a descida do anjo forte, o Mambrana está falando aqui, né? Quase posso ver o anjo de pé ali, dizendo-nos ao final da mensagem do sétimo anjo: o tempo não será mais. Então, nós vemos aqui, claramente aqui, que o tempo termina na descida do anjo forte. Vamos agora ler aqui Almas 157. Almas em prisão agora, 157. Aonde está escrito: E ele viu este anjo descer, colocar o seu pé sobre a terra e sobre o mar. Esse era Cristo. Tinha um arco celeste sobre a sua cabeça. Note-o. Você o encontrará em Apocalipse 1, novamente, com um arco celeste sobre a sua cabeça. Parecia como de jaspe sardônio, e assim por diante. Aqui vem ele, coloca uma mão, um pé sobre a terra, um sobre a água, levantou a sua mão, ele tinha um arco celeste sobre a sua cabeça. Ainda isso é um pacto, ele era o anjo do pacto, que era Cristo, feito um pouquinho menor do que os anjos, para sofrer. Ali veio ele, e levantou as suas mãos ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o eterno Pai, Deus, que o tempo não será mais. Quando isso ocorre, está acabado, está feito, está terminado. Então, quando o anjo forte desce, está acabado, está terminado. O tempo não será mais. Quando o anjo forte desce, isso também está no sétimo selo. Mesma coisa, o sétimo selo, vamos ver aqui o parágrafo 136. 136 do sétimo selo. Agora, vejamos o primeiro verso do capítulo 8 de Apocalipse. Sei que estão cansados, mas tratem de ouvir por mais um tempo. Pedimos que o Deus do céu nos ajude. É a minha oração. Devemos recordar que esse sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas, certo? As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos. Tudo termina. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada e o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas.
das taças, da terra e mesmo do tempo. O tempo termina, assim nos diz a Bíblia, em Apocalipse 10, 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia quando esse grande evento suceder. Ali termina tudo. Então ali termina tudo. Quando o anjo forte descer. Isso aí não aconteceu. Aqui é o sétimo selo. E o sétimo selo está unido com os sete trovões. Quando o anjo forte desce, ele abre a boca e os sete trovões emitem as suas vozes. E o anjo forte diz, o tempo não será mais. Então, esse é o mesmo evento que acontece, o tempo termina ali, quando o anjo forte desce. Vamos ler agora também, Jeová Jireh. Jeová Jireh. Jeová Jireh. Jeová Jireh. Jeová Jireh, parágrafo 1. Jeová Jireh 1, né? Jeová Jireh primeiro, no parágrafo 167. 167, onde está escrito: mas se você puder ver que este um a quem você serve e separou-se a si mesmo do mundo para servi-lo, este um que você ama, este um que está ali no juízo, você no juízo com ele, para ser julgado, se sua presença puder vir aqui e mostrar que ele está aqui. Agora, seu corpo físico não pode fazer isto. Quando isso vem, o tempo se tem terminado, como o relâmpago que vem do Oriente e vai ao Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, mas seu espírito. Então aqui o irmão está pregando a mensagem aqui, em Jireh, dia 2 do 3, dia 2 de março de 64, abril de 64, ele está pregando isso aqui, e dizendo que o seu corpo físico não podia fazer isso. Quando isso vem, quando o corpo dele vem, o tempo se tem terminado. Como o relâmpago que vem do Oriente e vai ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, mas seu espírito. Então o Mombrano falando que o tempo não acabou ainda, o tempo acaba quando ele sai do trono, ele pega o livro. O tempo vai acabar ali. Isso mostra o quê? Mostra que o trovão ainda não se cumpriu, que o sétimo selo ainda não se cumpriu. Isso também está na Jeová Jireh 2, Jeová Jireh segundo, 245. Onde está escrito: um homem pode vir aqui com cicatriz de cravo em sua mão e marca de espinho e dizer, eu sou o Senhor. Qualquer velho hipócrita pode fazer isso, mas a vida, o corpo do Senhor Jesus está assentado à destra da majestade, vamos falando, 64. Mas a vida, o corpo do Senhor Jesus está assentado à destra da majestade. Quando ele vier, o tempo não será mais, quando aquele corpo retornar para a terra. Mas seu espírito está aqui, a sua vida está aqui, dando evidência de que ele está aqui. Vem e estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Até o fim do mundo. O que as pessoas não conseguem entender é que o Mombrana usa duas expressões do Filho do Homem. A mesma expressão que ele usa para a manifestação do Filho do Homem nessa última era, cumprindo São Lucas 17:30, ele também usa para a manifestação, a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Essa manifestação do Filho do Homem nessa última era, cumprindo São Lucas 17:30, já se cumpriu. Quando o mundo ficar igual a Sodoma e Gomorra, o Filho do Homem irá se manifestar. Essa promessa já se cumpriu. O Mombrana fala isso na mensagem. Hoje se cumpriu essa escritura. No parágrafo 48, o Mombrana fala isso. Essa escritura já se cumpriu nessa era, Nesta era. Não poderia eu ter dito isso se eu estivesse alerta. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. Hoje,
Observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. Nos dias quando o Filho do Homem, não um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Hoje essa promessa dessa hora em que estamos vivendo se cumpre ante nossos próprios olhos. Ele se voltou imediatamente para a congregação e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, não se sabe, ele fez a mesmíssima coisa que ele fez em Sodoma. Hoje essa escritura se manifestou diante de vocês. Fez-se verdadeiro diante de vocês. Então essa escritura de Lucas 7:30 se cumpriu nessa última era através do irmão Branham. Só que eles confundem isso com a vinda de